Agora vamos falar de enquadramento. Sim, é um assunto muito interessante. Sem dúvida que a escolha de certos enquadramentos pode te ajudar a tornar os teus filmes mais interessantes, menos aborrecidos, explorando novas possibilidades e novos ângulos de registro. Por exemplo, por falar em enquadramentos, a utilização da grande angular é muito importante. Como esta aqui. Certo? Precisamente como esta. Agora vou mostrar-te como se monta na câmara de vídeo, ok? Sim. Primeiro tira-se dos tojos de proteção, porque... Pensava que se deixasse lá dentro. Sim, para o transporte, sim. Mas para montar deves fazer o seguinte. Retiras a pala, de onde se retiraram antes os parafusos, não é assim tão fácil retirá-la, e colocas esta grande angular. Porque não se trata propriamente de uma objetiva, mas de algo que é acrescentado à lente da tua câmara de vídeo para obter precisamente o efeito de um grande ângulo. A sua montagem é muito simples, é feita desta maneira e depois roda-se. Já está. Nesta altura, o comprimento da tua objetiva ficou reduzido ao fator de conversão desta lente. Portanto, neste caso, com uma focal de 4,2 mm e uma lente que multiplica por 0,75, o resultado final será... Não sei. Precisas de calculadora? Sim. Mas é... Então, 4,2 vezes 0,75 são... 3,15. Exatamente. Isso. Muito bem. Eu tinha feito a conta antes desta aula. Então, como sabes, quando o comprimento da focal diminui, o campo será mais amplo. E, neste caso, poderá ser muito útil para efetuar uma série de registros, seguramente muito sugestivos, como, por exemplo, determinadas paisagens ou encaminhadas pelo meio das pessoas. Para gravar o panorama, a utilização da grande angular pode dar efeitos muito bonitos, mesmo no caso daquele movimento de que te falei há pouco, lembras-te? Baixar o ponto de observação até chegar à Terra. Experimenta fazer isso com a grande angular e vais ver os resultados que obtens. Sim, isso é bem interessante. Mas deves prestar atenção quando comprares uma grande angular como acessório, porque algumas, as mais sofisticadas, permitem efetuar o zoom enquanto outras não. Voltando aos enquadramentos, como já te referi, uma grande angular pode ajudar a sublinhar formas e paisagens, mas pode também ser muito útil, porque graças a isto podes registar todos os ocupantes de um automóvel e as vibrações vão ser atenuadas e, portanto, menos aborrecidas. Seria o ideal, hein? É sim. Para filmar os meus amigos todos juntos. Exato, para este tipo de viagem é perfeito. Efetivamente, estou a lembrar-me de umas bonitas imagens que vi num documentário. Sim, precisamente nos documentários de natureza é muito usado. Outra coisa para que gostaria de chamar a tua atenção é a utilização dos bastidores. Bastidores? O que é isso? Vou explicar. Imagina que tens de fotografar um tema a uma determinada distância e há um obstáculo, um outro objeto, que se interpõe entre ti e o tema que tu queres filmar. Sim. Podes utilizar este obstáculo para cobrir parcialmente o tema que na realidade te interessa e, fazendo pequenos movimentos, fazer descobri-lo a pouco e pouco. Não estou a perceber muito bem. Podes repetir? Vamos lá tentar. Trata-se de um recurso que podes utilizar na fase de captação, aproveitando a presença de um objeto que esteja próximo do tema que queres enquadrar. Ok. Podes, por exemplo, inserir este objeto que se encontra quer a meio caminho, quer até mesmo muito próximo daquilo que queres registar, inserindo-o na margem do teu enquadramento, saindo da moldura de forma a dar uma maior profundidade e fazer perceber a distância que existe entre ti e aquilo que estás a registar. Este tipo de recurso pode ser muito útil, quer faças movimentos com a máquina ou não. Podes, por exemplo, focar e enquadrar o tema que está mais próximo de ti e depois deslocas-te fazendo um movimento lateral. Por exemplo, um tracking shot manual, revelando e enquadrando o tema principal, focando o teu tema que se encontra mais afastado. Isto pode, de certeza, dar um maior realce à tua história. Pode dar o aspecto de alguém que observa uma coisa que está próxima e depois outra mais afastada, e obtens assim uma maior sofisticação e também um mais elevado profissionalismo e qualidade de captação. Já percebi, ok. Muito bem, Percebeste? gosto disto. É assim, é muito importante para o assunto que comecei agora a abordar. A questão do diferente foco que podes dar a um tema perto ou a um tema afastado serve precisamente para conduzir o olhar do observador. Estou a perceber. Pois, uma coisa que reparei é que a câmara de vídeo tem a tendência para focar tudo, mesmo demais. Não consigo passar a sensação de tridimensionalidade. Sim, realmente é uma característica não muito positiva de muitas câmaras de vídeo.
E por que é que isso acontece? Será para ajudar as pessoas como eu, um pouco menos experientes? Mas tu já não és assim tão inexperiente, ou andas a aprender um monte de coisas. Trata-se, sim, de algo ligado às dimensões do sensor. Talvez já tenhas ouvido falar Sim, disso. sim, sim. Então, digamos que as dimensões do sensor não têm influência direta sobre a profundidade de campo, mas são as objetivas que devem ser utilizadas para um determinado tipo de sensor que faz com que a profundidade de campo fique de tal forma que parece estar tudo focado, dando este efeito feio às tuas imagens. É isso que acontece com a maior parte das câmaras de vídeo, que precisam, exatamente, de ter objetivas muito curtas, conforme as dimensões do sensor. Mais uma questão. As objetivas intermutáveis são assunto que diz apenas respeito às máquinas com sensor maior. Há alguma razão técnica para isso? Não existem propriamente razões técnicas. Trata-se de um assunto ligado a razões de mercado ou exigências do vídeo amador. Quem compra uma câmara de vídeo compacta prefere uma utilização prática e cómoda e não quer objetivas intermutáveis. Prefere Claro, que elas uma estejam visão. unidas ao corpo da máquina. Sim, sim. Mas há fabricantes que fizeram modelos no limiar entre a gama profissional e a do consumidor comum, nos quais existem objetivas intermutáveis. Talvez conheças algum modelo desses. Estava precisamente a pensar, lembrei-me da Canon XL2, se não me engano. Precisamente. Ah, E uma antecessora desta máquina, uma das primeiras tentativas de incluir nas máquinas de gama um pouco mais baixa um sistema de objetivas intermutáveis foi feito pela Sony, no âmbito do sistema Video 8, que, entretanto, não teve muito êxito. Esta tecnologia, no entanto, foi retomada precisamente pela Canon, ainda no âmbito da Video 8, quando criou uma câmara de vídeo um pouco anterior à SL1, que é a versão anterior à Canon XL2 a que te referiste há pouco. Os resultados foram bastante bons do ponto de vista do funcionamento deste sistema de objetivas intermutáveis, pois permitia substancialmente, graças à sua ergonomia, utilizar o sistema de objetivas fotográficas Canon. Teve um grande sucesso entre aqueles que se dedicavam aos registros da natureza ou a documentários de viagem. Era algo utilizado neste campo. uhum. Imagina que este sistema permitia utilizar numa câmara de vídeo objetivas fotográficas Canon, que tinham sido concebidas, na verdade, para as de 35 mm. O resultado foi que o sensor desta câmara de vídeo não conseguia captar toda a imagem transmitida por estas objetivas, mas apenas a parte central, alcançando, portanto, o resultado de uma espécie de super teleobjetiva. Então, essas máquinas tinham um fator de ampliação muito grande. Sim, muito puxado. Digamos que com objetivas destas se podem obter captações especiais, mas é preciso ter atenção. Por exemplo, na utilização do tripé, é preciso ter um tripé muito estável, com uma cabeça fluida, com fricção muito dura, para permitir uma boa estabilidade neste tipo de imagem. Hum. Lembras-te daqueles enquadramentos, por exemplo, da Lua muito aproximada? Lembro. Podem facilmente ser feitos com máquinas deste tipo. Ah, sim? Há um observatório em Sintra, mas eu nunca fui a Sintra.